Hoje nós iremos analisar Hazbin Hotel, que é a nova animação queridinha dos adolescentes na internet, mas que no fim se resume a 3 palavras: gore, putaria e maconha. Mas enfim, vamos analisar esse desenho. Don't let your kids watch it! Hazbin Hotel conta a história de Charlie, um demônio filho de Lúcifer com Lilith, a primeira mulher de Adão que não aceitou obedecer ele e por isso fugiu do paraíso. Acontece que nesse mundo, Lúcifer e Lilith se apaixonaram e juntos ofereceram o fruto proibido do conhecimento a Eva, o que acabou condenando as almas humanas pecadoras à tortura eterna. Olha só que paraíso benevolente, né? Imagina se não fosse. Mas não é só isso, de ano em ano, os anjos vão até o inferno e fazem um extermínio por lá. Obviamente os anjos são os mocinhos, então eles adoram fazer esse tipo de coisa. E é aí que entra Charlie, que é a dona desse Hazbin Hotel, que é basicamente uma tentativa de diminuir a superpopulação do inferno, ensinando os demônios a serem bons e assim podendo entrar no paraíso. Oi, senhor! Eu tô todo queimado, o meu cu defumou. Enfim, a série começa quando Charlie recebe uma ligação do pai dela para se encontrar com Adão, o líder do exército dos anjos, que nas horas vagas é um filho da puta. Ele chega ali na Charlie e começa a falar, mas não é uma conversa normal entre duas pessoas normais, porque o Adão é provavelmente o que nerds com foto de anime que ficam reclamando de lacração na internet seriam se tivessem uma vida social insuportável. Nobre senhor Adão. Me chama de pica, mestre. Adão. Quando ele não tá sendo um pau no cu, ele é um red pill que fica reclamando de mulher o tempo todo. Chega da ânsia. Pelo menos a animação é boa e o design do Adão como anjo é a melhor parte da personalidade dele. Se é que existe alguma parte boa nesse pedaço de bosta. Enfim, a Charlie tá ali tentando emplacar a ideia dela de salvar algumas almas do inferno, mas o Adão tá pouco se ferrando pra isso. Ele quer mais é que as almas pecadoras se fodam, porque essa é a única diversão que eles têm no paraíso. Na verdade, essa reunião, além de ser um ótimo momento pro Adão ficar dando em cima da filha da ex-mulher dele, é também pra avisar que o extermínio agora será feito de 6 em 6 meses. Isso porque, pela primeira vez na história, um demônio conseguiu matar um anjo. Então agora o paraíso tá completamente emputecido com o inferno e vai exterminar um por um dos pecadores do inferno. E é nesse clima de festa que termina o primeiro episódio, com a Charlie percebendo que apesar de todos os esforços para salvar o povo dela, eles ainda iriam tomar no... Aí depois de receber a terrível notícia sobre o massacre que iria acontecer, o inferno entra em desespero e a Charlie, como é uma pessoa muito inteligente e letrada, ela junta os pauzinhos e percebe que 2 mais 2 é igual a 97. Eu francamente comecei a duvidar da inteligência dessa personagem, porque o Adão basicamente cospe na cara dela, chama ela de lixo, só faltou tacar uma paulada na cabeça dela, e a Jenny acha que é uma ótima ideia aproveitar do desespero das almas do inferno para recrutar mais pessoas pro hotel da conversão, que o Adão já falou que não iria acontecer. Parabéns, garoto. Se tu fizesse o Enem, tu fechava a prova. Fechava e deixava ela lá, porque você não iria conseguir responder uma questão. No meio dessa brincadeira toda, a gente tem outros personagens que estão ali com a Charlie. O primeiro deles é a Veg, que é a amiga da Charlie. Amiga entre muitas aspas. Sabe aquele tipo de amiga que as duas, elas brincam com tesouro? A Charlie é esse tipo de amiga. Depois tem o Angel, que é um gay com fogo no rabo, fica dando em cima de todo mundo ali. E por último tem o Alastor, o demônio do rádio, cujo trabalho é fazer o marketing do hotel para convencer a população do inferno a se converter. Após a Charlie ter uns 2 surtos, eis que surge Serpentos, que é meio que um demônio fracassado que sai por aí desafiando outros demônios mais fortes para lutar. Um desses demônios é Alastor. E o Alastor é um demônio soberano, o que significa que ele detém certo poder sobre uma parte do inferno e outros demônios, como por exemplo o Husk, o barman do hotel que odeia o Angel, o que também significa que o Alastor é muito mais poderoso que o normal. Enfim, Serpentos é humilhado pelo
pelo Alastor, obviamente, mas como um bom perdedor, ele decide entrar no hotel para tentar se reabilitar e ir pro céu. Pelo visto, dignidade não é o forte dele. O Angel fica com inveja da atenção que o Serpentos estava tendo da Charlie e vai atrás de descobrir os podres dele. Angel descobre que o Serpentos estava, na verdade, trabalhando pro Vox, o demônio da televisão que estava tentando se infiltrar no Hazbin Hotel para descobrir por qual motivo Alastor estaria trabalhando com a filha do Lúcifer. Mesmo assim, após se humilhar ali pedindo perdão, ou pelo menos para que a morte dele seja rápida e sem dor, Serpentos consegue um perdão. Charlie perdoa Serpentos e ele se torna um novo membro oficial do hotel. Lição, só se desculpe do fundo do coração. Porém, para entrar no hotel, ele precisa seguir algumas regras. A primeira dela é se livrar dos ovos, que são uma espécie de minions dele, só que um pouco menos burros que os minions do Gru e sem qualquer ligação com certas torres. Veg deixa o Alastor encarregado de se livrar dos ovos, mas o esperto, na verdade, usa essas criaturinhas burras para se infiltrarem numa reunião de soberanos e descobrir quem matou o anjo. E quem matou o anjo foi Carmilla, uma contrabandista de armas e equipamentos angelicais que acabou matando um dos anjos para proteger as filhas. Enquanto isso, Veg é encarregada de trabalhar a confiança dos membros do hotel uns com os outros. Ela joga todos eles em um campo de guerra e manda eles se virarem, enquanto se culpa por não estar sendo aquilo que ela esperava ser para Charlie. Tem uma ligação muito legal entre as músicas da Veg e da Carmilla, onde as duas cantam sobre se sentirem impotentes ao mesmo tempo que assumem a responsabilidade e o peso de protegerem aqueles que amam. Mas no fim, meio que o plano da Veg acaba funcionando para unir a equipe. O Serpentos e o Angel, por exemplo, se tornam brothers, ou pelo menos parceiros. Eles passam a irem na balada juntos e tudo mais. Ela inclusive permite que o Serpentos fique com os ovos. Após toda essa bagunça, o hotel vai assistir a um dos filmes do Angel, o que nem de longe é uma boa ideia. O Husky tem uma discussão com o Angel, que recebe uma mensagem do chefe e precisa ir correndo fazer mais um trabalho dele como ator. Charlie quer passar mais tempo com o Angel, então ela acha que é uma ótima ideia desrespeitar o espaço dele e ir atrás dele. Essa personagem parece estar 99% do tempo tentando suprir algum tipo de carência. Francamente, o que mais me surpreende é a Veg não ter dado um chá pra curar essa carência que a Charlie tem até agora, porque o 4º episódio já, né? Série mais 18 vai rolar quando? A parte que eu não contei é que além de um gay, Angel também não é um ator normal, sabe? Ele é um ator de pornô gay! Bem-vindo ao site pornô gay! Então a Charlie chega ali no estúdio em um momento nem um pouco confortável, sabe? Um momento em que o Angel tá ali exprimindo alguns gemidos com uma cara estranha e um maluco com uma giromba de 50 centímetros. O Angel tenta espantar a Charlie, tirar ela dali do estúdio antes que o chefe dele veja, senão vai ter problema. Mas não funciona, ela faz uma pequena baguncinha no estúdio, e com pequeno eu quero dizer que ela bota fogo no estúdio. Então Valentino, o chefe do Angel, chama ele pra trocar uma palavrinha no escritório, porque óbvio, ele não vai desrespeitar a filha do Lúcifer, então ele coloca toda a culpa no Angel. Então eles vão ali dialogar, ele dá uma bela dialogada no Angel. Acontece que o Valentino é literalmente o dono do Angel. O conceito é que uma alma pode vender-se para outro demônio por favores ou algo do tipo, e o Angel justamente se vendeu pro Valentino. E depois de ser espancado, dialogado com o Valentino, Angel surta, manda Charlie embora, fica bravo e diz que ela apenas piorou tudo. E como em cada episódio algum personagem expressa seus sentimentos através de uma música, Angel finalmente tem seu momento e, meu Deus, que porra é essa? Até estourei o microfone aqui. A música do Angel é basicamente sobre como ele está sob o controle do Valentino e sobre como ele gosta disso, meio que comparando essa relação de abuso com BDSM ou qualquer fetiche do tipo. Mais problemático que isso é a série romantizar essa relação e não deixar bem claro como isso é extremamente
problemático. Do jeito que foi feito, parece que o Angel tem só um fetiche em ser abusado. Nossa, que legal. Síndrome de Estocolmo, que inclusive nem existe, só pra constar. É mais ou menos o que Game of Thrones fez com o arco envolvendo a Daenerys e o Khal Drogo. A diferença é que Game of Thrones é bom, não vamos comparar. Eu refém, não quero ser refém, mas pra que se não enxergo um futuro? Angel acaba aparecendo no hotel, o Husky implica com ele mais uma vez e fala sobre como os vícios do Angel são apenas uma forma de parecer durão e esconder os sentimentos que ele possui. Então os dois acabam brigando mais uma vez, pela quarta vez. O Angel se irrita, tenta dar um soco no Husky, mas não consegue porque ele é fraco, então ele vai embora. A Veg chega no hotel bem no momento da discussão e obriga o Husky a ir atrás do Angel e pedir desculpas, que é o mínimo que ele poderia fazer, desfazer a cagada que ele fez, enquanto ela conversa com a Charlie sobre o desastre do dia. Enquanto o Angel se afunda mais e mais nos vícios, na droga, na prostituição, Husky surge e salva ele de um cara que estava tentando dopar ele. Angel fica bravo, ele diz que sabia que o cara iria dopar ele, que não era a primeira vez que alguém tentava fazer isso, e então ele desabafa e diz que não tá fingindo ser durão, ele apenas se afunda naquilo e usa os vícios em drogas, o sexo, a prostituição, como uma válvula de escape, como uma forma de se entorpecer e esquecer tudo aquilo que ele odeia enquanto torce para que, quem sabe, dessa forma, ficando completamente estragado, tanto em corpo quanto em mente, o Valentino não queira mais usar ele como um brinquedo da sua coleção. Aí o Husky senta ali, do nada começa a contar uma história sobre como ele também era viciado em apostas, ou seja, eles são mais parecidos do que parecem, e graças a isso ele vendeu a alma pro Alastor e ele se arrepende amargamente disso. Agora o que isso tem a ver com a história do Angel, eu não faço a mais absoluta ideia, porque meio que são histórias completamente diferentes. Eu acho que não é uma boa comparação. Husky decide dar uma de terapeuta, mas não é qualquer terapeuta. Ele tenta fazer o papel de terapeuta do SUS, então ele canta falando basicamente sobre como tanto ele quanto o Angel são inúteis. E ok, até que a música é bonitinha, até que a música faz sentido. Se a ideia era fazer o Angel se matar, mas o Angel entra na brincadeira e também canta sobre como é inútil, que não faz o menor sentido, até por isso eles são interrompidos pelos caras que estavam tentando dopar o Angel. Olha ali! Eles estão cantando! E os coitados são metralhados. Eles, assim, o Angel e o Husky espancam eles e metralham eles com a metralhadora. Após toda essa confusão, Veg convence Charlie a pedir a ajuda do pai, que é ninguém menos que o Lucifer. Então ela liga pro pai, que é nada menos que um pai babão com uma autoestima baixa, que perde tempo criando patinhos de borracha que soltam fogo e que, apesar de tudo, reconhece que não passa tempo suficiente com a filha. Ele é um pai ausente, mas que no fim das contas ainda ama a filha. Tem uma questão ali que é subentendida, que na verdade a Lilith não queria que a Charlie passasse tempo suficiente com o pai. Aparentemente a Lilith e o Lucifer eram um pouco separados um do outro. Enfim, então o Lucifer vai lá pro hotel e acaba criando uma certa rivalidade com o Alastor. Os dois começam a brigar pra ver quem é a melhor figura paterna da Charlie. Obviamente o Alastor só tá brincando com fogo, mas é de se admirar a coragem, afinal ele tá enchendo a paciência do Lucifer, o pica grossa do inferno. E o Lucifer é o melhor personagem desse desenho. Por exemplo, quando a Charlie diz que tem uma namorada, a reação dele é a melhor reação possível que alguém poderia ter. Eita diabo! Você curte mulheres? Ah, eu também! A gente tem tanto em comum, não é não? Fala aí! Quer dizer, é a melhor reação que alguém ausente poderia ter. Mas ainda assim é uma ótima reação. E é muito legal que a rivalidade entre o Lucifer e o Alastor surge até mesmo durante a música, com eles brigando pra ver quem canta mais alto. Minha música! Sua música! Eu comecei, eu tô cantando, eu termino! Olha aqui, seu filho! Hazbin Hotel é um ótimo musical. Isso é algo inegável. As músicas são excelentes, os clipes são excelentes, uma pena que a narrativa não seja lá essas coisas. Inclusive, é muito bom ver o contraste entre a Charlie e o pai, com a Charlie sendo essa figura altruísta que acredita no melhor das pessoas, que acredita na redenção, enquanto Lucy não acredita nisso. Ele inclusive diz que os pecadores são falhos e por isso não podem entrar no paraíso. Como eles
deveriam se comportar lá. Existem regras no paraíso. O povo deles é horrível demais para salvação. Eles só trazem violência e caos onde quer que passam. E aí tem a música do Lúcifer, que provavelmente é a segunda melhor música da série. Lucy começa contando sobre como o paraíso não escuta e sobre como ele, na verdade, está tentando proteger a Charlie, evitar que ela seja massacrada, como ele foi quando ousou questionar o céu. Eu não posso mais perder o bem mais importante que restou. Mas a Charlie dá uma descarga de altruísmo nele e ele acaba aceitando ajudar ela a conversar com o paraíso mais uma vez. Charlie e Veg vão para o céu, onde conhece Sera e Amy, as serafins do paraíso. Tem uma primeira cena musical onde os anjos cantam sobre como o paraíso é perfeito e não existe tristeza, dor ou sofrimento. E tem um detalhe nesse momento que me parece que a série quer muito, mas muito mesmo, abordar uma questão, mas nunca consegue, que é esse dilema do paraíso. Se tudo por lá é perfeito, qual motivo as almas teriam para viver e não se tornarem zumbis sem pensamentos críticos, vontades ou desejos? Mais ou menos sobre o que a série O Bom Lugar fala, mas é que eles nunca chegam lá. Eu acho que não teve tempo suficiente para desenvolver essa questão ou simplesmente não quiseram também. Ao invés disso, temos o arco da Veg. Acontece que a Veg era um anjo, especificamente um dos exorcistas, que eram os anjos que participavam dos extermínios. Apenas eles sabiam do extermínio, o resto do céu não faz ideia que isso acontece, e por isso a situação do inferno se torna uma grande dor de cabeça para Gran Serafim. Mas enfim, Veg era um anjo que não conseguiu exterminar um demônio durante um dos extermínios. Isso foi considerado uma traição, então ela foi atacada e abandonada para morrer por Lute, essa anja que fica chupando as bolas do Adão a série inteira. O Adão e a Lute invadem o quarto da Veg e tentam chantagear ela, mas a verdade é que não funciona. Ela ainda continua seguindo a Charlie, elas ainda vão pra reunião. No julgamento, o Adão age como um idiota babaca. Olha só que novidade. Querem ver outra novidade? Água molhada. Ele interrompe a Charlie toda hora e não deixa ela falar. Então a Charlie dá uma carteirada. Ela pergunta pro Adão: já que vocês estão no paraíso, o que exatamente é preciso para entrar no paraíso? E ele simplesmente não sabe responder. Ninguém ali na audiência consegue responder a pergunta. Ninguém sabe. Eles simplesmente seguem a ordem divina sem questionar. Eles simplesmente recebem a lista do Criador. Quem vai pro céu, vai pro céu. Quem vai pro inferno, vai pro inferno. E é isso, eles não questionam. Inclusive, quando a Amy começa a questionar demais, a Gran Serafim pede para que ela pare, justamente para não se tornar um anjo caído, como a Veg ou como o Lúcifer. Outra questão que poderia ser muito mais bem aprofundada, mas a série não consegue, que é essa questão da autoridade ser simplesmente suprema, de não poder haver nenhum tipo de questionamento, caso contrário você vai ser obrigado a sofrer eternamente. A série não aborda esse tema, que é um tema muito interessante, que poderia render uma reflexão muito interessante. E é então que ocorre o melhor número musical da série. A Charlie confronta os anjos. Ele morre engasgado num pau e você que acende a verdade. Amy apoia ela, confronta a Sera. Na letra elas cantam: se o inferno é eterno, o paraíso é cruel. Porque os anjos podem ser maus e continuarem no céu? Já que, vamos combinar, o Adão não é assim a pessoa mais gente fina do mundo. Foi o necessário, que jeito sanguinário. E a resposta da Sera quanto a tudo isso é: meu pau no seu ofício. Ela meio que caga pra todos os questionamentos, nega as perguntas da Charlie e os questionamentos da Amy. Além disso, a vaca da Lute e o corno do Adão revelam que a Veg era um anjo, então o que sobra pra Charlie após essa passagem no céu é apenas decepção. Então a Charlie fica muito mal, meio depressiva, querendo se matar. Quem vai ajudar ela é o Alastor, que daquela forma nada confiável dele sugere um plano. Veg vai até Carmilla para descobrir qual o segredo para derrotar os anjos, enquanto Charlie e Alastor vão até o Distrito Canibal recrutar um exército para lutar. E aqui tá um dos maiores problemas dessa série, a forma como não existe em absolutamente momento algum um meio termo. Ou o vilão é muito vilão, ou o herói é muito herói, e não existe tons de cinza. A ideia do inferno, cara, quem tá no inferno? Em sua maioria, pessoas normais, pessoas que cometeram erros como Angel, mas que ainda assim merecem uma segunda chance. Ok, isso é uma boa ideia, mas aí sem nenhum aprofundamento,
taca ali um distrito feito só de canibal, como que a série quer que a gente tenha algum tipo de empatia quando o povo que a Charlie quer salvar são essas pessoas, uma mistura de Jeffrey Dahmer com Charlie Mason? Assim, eu tendo a concordar com o Lucifer, quero mais é que essa galera se for. Imagina um monte de canibal no paraíso, a beleza que ia ser. Olha, ideia genial, Charlie. Enfim, a Charlie consegue o apoio dos canibais, não tem muita dificuldade nisso. O que importa de fato é o arco da Veg, que vai até a Carmilla. Ela inicialmente se recusa a contar como derrotou o anjo, mas acaba cedendo. Ela acaba não apenas contando o segredo, ela acaba não apenas contando como derrotou o anjo, os segredos são as próprias armas dos anjos, como também dá um mini curso pra Veg sobre os pontos fracos do anjo e sobre como lutar de forma inteligente para proteger aqueles que ama. Detalhe que certamente vai ser utilizado mais pra frente, não é? Impressionante como esse final se afunda cada vez mais e mais, cara. E agora, faltando 2 minutos pro final do segundo tempo, eu acho que é importante apresentar mais um personagem que eu deixei de fora até agora. Nifty não tem nenhum papel relevante na série, ela é apenas um alívio cômico meio dodói das ideias, mas acaba sendo importante nesse final. Enfim, antes da fuleiragem começar, Charlie dá uma agulha pra Nifty e simplesmente manda ela furar todos os anjos que ela vir. Então ela sai ali fazendo exatamente isso porque, apesar dessa aparência, esse coiso fofo é uma psicopata sádica. O confronto acaba sendo bem pior do que aparentava que seria. Alastor enfrenta o Adão, mas perde feio e desaparece, fugindo pouco antes do Adão de fato conseguir dar um fim nele. Serpentor se sacrifica para tentar derrotar o Adão, ele não consegue. Veg luta contra Lute, ela vence com uma certa dificuldade, mas é aquilo, enfiou o treinamento que a Carmilla deu para ela no meio da bunda. Enquanto isso, a Charlie perde o controle pela morte dos Serpentos e entra em combate com Adão. E ela vence? Ela não vence, ela perde feio, inclusive. Adão, como excelente machista opressor que ele é, sai por aí batendo em mulher como se estivesse batendo um bolo na batedeira. É quando finalmente Lucy aparece ali pra proteger a filhinha, e é isso, acabou o desenho. Inferno ganhou, Lúcifer vence Adão com uma mão nas costas e outra no chifre, porque o que ele humilha o Adão não tá escrito. Inclusive chamei ele de corno 2 vezes. A sua primeira esposa não odiava o que eu tinha pra oferecer. E nem a segunda, creu, creu. Mas o Adão não morre, não por enquanto. Eu comecei tudo na Terra. Toda a humanidade surgiu dessas bolas aqui. Porque a Nifty surge ali atrás dele e rouba a kill do Lucy com a agulha. Aí após todo esse confronto, Charlie reconstrói o hotel e então a gente tem 2 finais. O primeiro, Serpentos vai pro céu, que significa que apesar dos anjos negarem o apelo da Charlie, a ideia do hotel de converter almas pecadoras realmente funciona. E no segundo final a gente descobre que a Lilith possui um acordo para permanecer no céu. Qual acordo é esse? Vai ficar para uma próxima temporada, que apesar do final ser legal, eu gostei. A série no geral é bem divertida, mas francamente eu espero que não tenha uma segunda temporada. Vai ter. É isso, tchau!